nós vamos ver que o profeta Abacuque, ele vivia num tempo muito difícil. E ele começou a fazer esse tipo de perguntas para Deus. Mas, ao fim da história, ele aprendeu a confiar plenamente naquilo que o Senhor tinha para ele ou para o seu povo. O profeta vivia num tempo de extrema violência, opressão, pecados e injustiça social. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho do contexto dele, mas vocês vão perceber que o profeta estava indignado com aquilo que ele via e ouvia do seu próprio povo. E eu quero que você grave esse sentimento de indignação. Esse era o sentimento que tinha no coração do profeta, quando ele escreveu o seu livro, quando ele conversou com Deus, quando ele orou a Deus. Mas ele estava indignado porque ele zelava por algo. Ele não zelava pelo próprio conforto, pelo próprio descanso, mas ele zelava pela santidade de Deus. Espero que você saiba que Deus é santo e que Deus não deve ser ofendido pelos humanos. Mas o que acontecia naquela época era que o povo de Deus estava desobedecendo a Deus. E o profeta via aquilo e ficava indignado de ver as pessoas vivendo de uma maneira avessa ao que Deus tinha mandado. Muito interessante, porque o profeta, naquela época, no Antigo Testamento, era o homem que recebia a mensagem de Deus e transmitia essa mensagem para o povo. Mas o livro de Abacuque ele é singular nesse sentido, porque o profeta ele não entrega nada ao povo, ele apenas fala com Deus. Nós estamos vendo os bastidores do ato profético, no sentido de ouvir a Deus, eis que diz o Senhor, e ao povo dizer, o Senhor diz tal coisa. Nós estamos vendo o primeiro passo de como funcionava o ministério do profeta, a conversa do profeta com Deus. Deus é puro, Deus é santo, o próprio livro vai dizer que nada de mal pode, de frente dos olhos do Senhor, o Senhor não consegue contemplar o mal. Abacuque está preocupado com isso, com a santidade e com a justiça de Deus. Mas leia comigo Abacuque capítulo 1, versículos de 2 a 4, para você ver o tamanho da indignação do profeta. Ele começa o livro dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Talvez você se reconheça nesse clamor aqui de Abacuque. Ele via o mal acontecendo diante dos olhos dele, mas ele sabia que tudo isso estava diante dos olhos do Senhor, e ele queria que essas coisas mudassem. Então é interessante o que acontece nos 2 primeiros capítulos de Abacuque. Abacuque vivia em Judá, numa época posterior à queda do reino do norte, Israel, pelos assírios. Isso aconteceu em 722 a.C., a Síria invadiu o reino do norte, as 10 tribos do norte, destruiu as 10 tribos, sobrou o reino do sul. E durante ali cerca de 100 e poucos anos, vários reis passaram no reino do sul, alguns foram até bons, como Ezequias e Josias, fizeram até alguns avivamentos espirituais, mas isso não se manteve. O povo, em geral, estava longe do Senhor. E era um tempo de violência, de opressão, de injustiça social, onde a lei, como o próprio Abacuque diz, a lei estava frouxa. As pessoas não seguiam a lei de Deus como deveriam. Elas adoravam outros ídolos e elas não estavam nem aí para Deus. Abacuque, então, vive na mesma época de Jeremias, que foi o profeta que profetizou durante 40 anos que Jerusalém seria destruída. Talvez você se lembre dessa história. Jeremias profetizou: nós nos entregaremos à Babilônia. Nós nos entregaremos à Babilônia. E Abacuque está na mesma época, vendo tudo aquilo de ruim que estava acontecendo no Reino do Sul e indignado com aquilo. Então, nos 2 primeiros capítulos, Abacuque vai aos pés do Senhor, faz esse clamor e diz: e aí, Senhor, o Senhor não vai dar um jeito nisso? E aí o Senhor responde. E depois você lê em casa os 2 primeiros capítulos, não é longo.
Mas você vai ver que o Senhor responde para Abacuque e diz assim: fique calmo, Abacuque, eu vou trazer os caldeus. Quem eram os caldeus? Os caldeus eram um povo horrível, ímpio, que adorava outros deuses, que morava na Babilônia. E aquele povo, posteriormente, depois de algum tempo, destruiria a Síria, destruiria Egito e depois destruiria Israel. Mas ainda não havia acontecido isso. Então, o profeta recebe de primeira mão, assim como Jeremias, os babilônios vão vir sobre Judá. Essa é a primeira conversa de Abacuque com Deus. E aí Abacuque fica mais indignado ainda. Ele fala assim: como assim, Senhor? O nosso povo, que é o teu povo, está numa desgraça. E o Senhor vai trazer um povo pior ainda para disciplinar a gente? E aí o Senhor faz o quê? Responde: é isso mesmo. Eu estou no controle, mas eu vou fazer isso mesmo. Eu vou trazer um outro povo ímpio. Mas ai daquele povo. E o final do capítulo 2, então Deus descreve a derrota dos babilônios, que muitos anos depois também sofreriam essa derrota. No meio de tudo isso, como que Abacuque estava lidando com o seu coração e com a sua indignação? Porque ele estava lidando com isso, ouvindo o Senhor, e ele teve que assimilar a verdade e a promessa de Deus na vida dele. E é aí que nós chegamos no capítulo 3, e é o alvo do nosso estudo de hoje. Nós vamos ler o capítulo 3 inteiro, vamos estudar o capítulo 3 inteiro, e vamos ver como Deus falou com Abacuque, porque isso aqui é uma oração de Abacuque. E vamos ver por meio da oração de Abacuque a Deus, como Deus transformou o coração dele. E vamos ver que ao final da oração, Abacuque, ele aceita tudo aquilo que Deus tinha proposto para ele e para o seu povo. E nós vamos ver como nós, hoje, como crentes em Jesus, podemos aprender a confiar plenamente em Deus para superar qualquer situação adversa. Amém? Vocês estão comigo aí? Senhor Deus, nós queremos abrir nosso coração nessa noite, pedir que o Senhor fale conosco poderosamente por meio da Tua palavra. Por meio da vida deste homem santo, dedicado ao Senhor, que orou, que ouviu o Senhor e que foi transformado. Que assim também aconteça conosco nesta noite, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abacuque capítulo 3, começa assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Então, Abacuque era um profeta, então, como eu já disse, que não falou ao povo, mas falou a Deus, ouviu a voz de Deus, mas inicialmente, lá no capítulo 1, no capítulo 2, ele não se agradou da agenda de Deus. Deus disse: eu vou fazer desse jeito, e Abacuque falou: muito estranho esse jeito, Senhor. Você não quer pensar de novo? Você já orou assim a Deus, né? Senhor, acho que o Senhor se enganou, acho que não deve ser isso aí, acho que esse não é o melhor caminho. Né? Era esse era o coração de Abacuque, quando escutou pela primeira vez a resposta de Deus. Mas nós vamos ver, como eu já disse, que nesse cântico final, Abacuque entende o que Deus queria para ele e para o seu povo, e mostra confiança. E aí nós poderíamos então colocar como título da mensagem hoje, um canto de confiança. É um título apropriado para o capítulo e também para a nossa mensagem de hoje. Então, vou ler do versículo 2 até o versículo 19, e depois nós vamos comentando trecho a trecho. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado?
É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos seus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, e a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre do canto para instrumentos de corda. Amém. Voltando lá para o comecinho, nós vamos ver o início da oração do servo aflito. No versículo 2, Abacuque fala sobre a fama do Senhor. Ele ouve sobre a fama do Senhor e se sente alarmado. Né? O que é sentir-se alarmado? Ele se sente temeroso, ele sente tremores por aquilo que ele ouviu e tem ouvido falar sobre Deus. O que ouve-se falar sobre Deus? Né? É interessante porque a fama do Senhor, ela percorreu os 4 cantos do planeta, desde a sua criação. Mas é interessante lembrarmos de uma história do Antigo Testamento, lá em Josué, quando Deus tira o seu povo do Egito, e vou falar bastante sobre esse episódio, tá bom? Quando o Senhor tira o seu povo com um braço forte, com mão poderosa do Egito, e ele vai para o deserto, e lá no deserto, depois de muitos e muitos anos, né, com o povo sendo renovado, ele é obrigado a enfrentar alguns outros reis, Og, rei de Bazã, e um outro rei lá, que eu não lembro mais o nome, e eu sei que ele, depois de ter destruído a maior potência da terra, que era o Egito, agora ele caminha pelo deserto, destruindo todas as nações que estão à sua frente, e quando os espias chegam lá em Jericó, e o povo está às portas da terra prometida, eles entram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e o que a Raabe diz? Eu já ouvi falar do seu Deus, diz para os espias. Eu ouvi que vocês destruíram tudo pelo caminho. O que é isso? Era a fama. A fama que precedia o Senhor, a chegada do povo de Deus. E é sobre esta fama que Abacuque está dizendo. Por onde o povo de Deus passou no Antigo Testamento, Deus produziu vitórias maravilhosas. E todo mundo ao redor escutou que um Deus poderoso havia se levantado naquele pedaço. Só que quando Abacuque ouve isso, ele, como sendo parte do povo de Deus, ele também treme. O coração dele também fica alarmado, ele também fica atento, porque esse não é um Deus com que se brinca. Mas Abacuque tinha um pedido inicial na sua oração. Ele ainda pede: Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. O que é avivar a obra ou fazê-la conhecida? É fazer de novo aquilo que o Senhor já fez no passado.
Lembra que a indignação do profeta era primeiro com o seu povo, mas depois era com um povo estranho que viria sobre a terra de Judá. E o que o profeta está pedindo é: Senhor, não deixa barato essa turma aí. Assim como o Senhor já destruiu tantas outras nações, faz de novo no nosso tempo. Esse era o primeiro pedido. Mas ele tinha um outro pedido especial, que está no finzinho do versículo 2, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele pede a ira do Senhor sobre os povos inimigos. Mas ele olha para si, e olha para o seu próprio povo e fala: Senhor, eu sei que o Senhor também é um Deus de misericórdia. E o que é misericórdia? É não dar o castigo merecido. Porque se Deus for justo, estritamente justo, com todas as pessoas da terra, ele vai fulminar todo mundo. Tanto os caldeus na época, quanto os judeus. É como se olhasse para nós e nós pedíssemos ira sobre aqueles que estão no sambódromo agora. Só que eles são pecadores e nós também somos. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia. E Abacuque também sabia que Deus era um Deus de misericórdia. E poderia haver misericórdia para o seu próprio povo. Então esse é o segundo pedido na sua oração. Vem com ira, Senhor, mas também vem com misericórdia sobre o teu povo. E pensando aqui nesse primeiro versículo, queria colocar no nosso coração, como você se sente em relação a Deus? Lembra que eu falei sobre a indignação? Como você se sente quando você olha o mundo indo de mal a pior? Porque está indo de mal a pior, certo? Sou só eu que estou vendo, eu que nem acompanho noticiários, mas o que a gente vê na política, na sociedade, nas negociações, no planeta, os países em guerra, tudo fica mais caro, tudo fica mais difícil, você vai na escola, o professor quer desautorizar a autoridade dos pais, você vai no médico, o médico não te trata bem, e todo mundo quer cada vez mais dinheiro, cada vez mais farra, cada vez mais curtição, e o mundo não leva nada a sério. Parece que nós estamos cada vez mais loucos por fazer parte de uma igreja e querer conhecer a Deus e torná-lo conhecido, né, entre os povos. Você já parou para pensar, será que Deus está descansando e esqueceu de tudo isso? Será que Ele está dormindo? Por que será que Deus deixa o carnaval correr solto no Brasil inteiro? Será que Ele está distraído? Será que Ele está vendo o jogo do Corinthians e esqueceu de olhar para o sambódromo? Será que Ele está cuidando do povo dele? Mas uma pergunta. Quando você se sente injustiçado, seja a respeito desses assuntos, ou seja a respeito de algum assunto seu, da sua família, a quem você recorre? Porque nós precisamos entender que Deus não está distraído, Ele não está de férias. Mas mesmo assim as coisas ruins acontecem. E aí você recorre a quem? É interessante notar que Abacuque primeiro falou com Deus, depois falou com Deus. E por final, sabe com quem ele falou? Com Deus. Porque se tem alguma coisa acontecendo de errado na sua vida, na nossa vida, na vida do povo de Deus, sabe com quem a gente tem que falar? Com Deus. Só que muitas vezes a gente quer resolver as coisas na nossa própria força e esquece que a gente tem o Deus a quem a gente pode recorrer. E nós vamos orar já, mas antes de orar eu queria que você respondesse uma pergunta. Você considera Deus como? Um Deus irado ou um Deus compassivo? Ou os dois? Letra A, B ou C? Porque tem gente por aí, inclusive nas igrejas, que acha que Deus é o Deus de ira. Que se você pisar assim, fora da linha, cai um raio na sua cabeça. Que você não pode fazer nada de errado, porque senão você vai ser fulminado na hora. Mas tem um outro lado da moeda, que tem gente que acha que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode beber, fumar, se divertir, se drogar e fazer qualquer coisa que você pode, porque no fim você já aceitou Jesus, foi batizado, então está tudo bem. Deus é um Deus de amor e Deus não vai mandar nenhum de seus filhos para o inferno. E aí talvez essa heresia seja pior do que a primeira. Mas o fato é que aqui o profeta lida com essas duas coisas, com a sua ira e com a sua misericórdia. E nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus e entender que essas duas coisas fazem parte do caráter de Deus. A sua ira já se manifestou muitas vezes durante a história. E vai se manifestar de uma maneira indescritível no fim da história.
Mas também Deus é um Deus de misericórdia. E foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para morrer por nós, por mim e por você, pobre pecador. Mas eu queria orar junto com vocês. Assim como o Abacuque orou, eu queria orar. Eu queria que nesse culto nós saíssemos mais fortalecidos na oração. Eu queria que você abaixasse a cabeça e usasse a palavra até quando, as palavras, né? Até quando na sua oração. E colocasse alguma coisa diante do Senhor. Senhor, até quando tal coisa vai acontecer? Ore, por favor. Senhor Deus, quem somos nós, Senhor? Nós não somos nada, Senhor, somos pó. Somos pecadores, Senhor. Não merecemos nada, nunca merecemos, Senhor. Nunca mereceremos. Se estamos vivos ainda aqui, é porque a Tua misericórdia se levantou sobre nós nesta manhã. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de justiça, um Deus santo, puro, perfeito, e que os Teus olhos não podem contemplar o mal. Mas quando nós olhamos ao redor das nossas vidas, Senhor, o que nós vemos é o mal. Mais do que isso, Senhor, parece que vemos o mal crescendo. Parece que vemos a imoralidade sendo propagada, Senhor, se multiplicando tão perto de nós, Senhor. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, isso acontecerá? Até quando, Senhor, o carnaval destruirá tantas e tantas pessoas e famílias? Até quando, Senhor, as heresias tomaram conta das igrejas? Até quando, Senhor, a violência superará a justiça nesse país? Ah, Senhor, nós queremos erguer a nossa voz nessa noite, pedindo que o Senhor venha. Pedindo que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, versículos de 3 a 7. Vamos repartir aqui o texto em alguns pedaços. No versículos de 3 a 7, nós vamos ver que o profeta começa a descrever, no meio da sua oração, o avanço, um avanço de um guerreiro. Mas não é um avanço de um guerreiro qualquer. É um avanço de um guerreiro poderoso. É o avanço de um Deus poderoso. O profeta, durante toda a sua oração, porque isso é uma oração, mas isso mais do que uma oração, é uma poesia, porque o judeu, ele era um povo muito afeito às poesias. Por isso surgiram os livros dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cânticos, Jó, e tantos outros profetas falaram por meio de poesias lindas. O nosso povo hoje é muito menos poético do que aquele povo era. O nosso povo é muito mais narrativo, é muito mais de contar histórias do que de fazer poesias. Mas aquele povo tinha um brilhantismo de, no meio da sua oração, fazer poesia. E é isso que nós vamos lidar hoje, com um texto poético, cheio de figuras de linguagens. E nós vamos ver algumas nesse trecho. E as figuras de linguagem, elas querem demonstrar algo por meio de uma ampliação de significados e de sentidos, para que o leitor consiga entender o coração daquele que falava, daquele que orava. Não se trata de um texto lógico, de um raciocínio lógico, como as cartas de Paulo, por exemplo, mas se trata de um texto emotivo, que flui do coração, das entranhas daquele que estava sofrendo. Veja comigo dos versículos de 3 a 7. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos.
Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Então a gente vê, em primeiro lugar, citação de dois termos geográficos, Temã e Parã, são duas cidades, provavelmente ao sul do território de Israel. Se você lembrar vagamente do mapa, você vai ver que tem Israel aqui, e um pouquinho para baixo tem o Monte Sinai, tem o Egito, que foi de onde eles vieram, e tem a Península Arábica. São 3 trechos de terra bem extensos, e Deus veio dali. Veio dali por quê? Veio dali com o seu povo. A ideia parece ser essas cidades não existem mais hoje, os arqueólogos não têm dificuldade de saber exatamente onde elas eram, mas a ideia principal é que Deus veio dali. Veio dali como? Será que Deus mora em algum lugar? Não, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, mas Deus veio junto com o seu povo do Egito e passou por aquelas regiões ali do Sinai, da Península Arábica, até chegar à Terra Prometida. Então a ideia aqui é que esse guerreiro poderoso, ele está vindo. Ele está vindo. E aí Abacuque vai continuar a descrição, e ele vai trazer alguns aspectos que nos dá a ideia de alguém muito poderoso. Ele começa a falar sobre uma presença que enche terra e céus. Uau! Um guerreiro que se espalha, um guerreiro que aumenta a sua presença. Né? Depois ele vai falar de um brilho que sai das suas mãos. Né, para quem gosta aí do mundo da Marvel, né, da DC Comics, né, parece um super-herói que né, e sai raio das mãos, assim, alguma coisa assim, mas Deus não tem mão, né, para começar. Então é uma linguagem figurada, é uma linguagem que diz que enquanto Deus está se movendo, o brilho, a luz vem adiante, como se ele fosse um super-herói jogando luz com as suas mãos. Mas também vai dizer que adiante dele, ele derrama ira. Adiante dele vem a peste, adiante dele vem a pestilência. E aqui nós começamos a nos lembrar de situações que já aconteceram no passado. E você deve se lembrar do Egito. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus enviou quantas pragas no Egito? 10 pragas. E aqui ele está dizendo, lembra esse guerreiro poderoso, quando ele foi libertar o seu povo, adiante dele a peste foi. A ira deles se materializou por meio de pestilências. Aí ele vai falar também sobre montes que são chacoalhados, montes que tremem, e quando o povo saiu do Egito, foi até o Monte Sinai, e a nuvem da presença do Senhor esteve sobre o Monte Sinai, e diz que o monte inteiro tremia. Uau! O profeta está se lembrando, parece que ele pegou o livro de história do povo de Israel e foi lá para o começo. Vamos ver como Deus se moveu na história. E ele está se lembrando de coisas que aconteceram. Deus chacoalhava os montes, Deus chacoalhava as nações. Deus tem tanto poder que ele produz coisas que nós não temos ideia. E aí ele cita o seu caráter eterno, para falar que esse Deus poderoso que pode fazer coisas maravilhosas, na verdade ele é poderoso, ele é maravilhoso, porque ele é eterno. Ele não teve começo, nem meio, nem terá um fim. Ou seja, tudo que ele faz é reto, tudo que ele faz é constante, ele não mudou, ele é eterno, assim como ele agiu no Egito, assim como ele agiu no tempo de Davi, assim ele também estava agindo e agiria nos tempos de Abacuque. E aí, por fim, nesse trecho, ele fala de mais duas localizações geográficas. Ele vai falar sobre Cusã e Midian, que também são ao sul, que também são naquelas regiões. E aí ele diz o quê? Que o profeta olhava para aquelas cidades e via o quê? A aflição daquelas pessoas. Por quê? Porque Deus passou por ali. E as pessoas ficaram tremendo de medo. Deus colocou as coisas em ordem. Então essa é a primeira descrição do profeta. O profeta está orando em aflição, ele precisa que coisas sejam resolvidas na sua nação, mas ele recorre às páginas da história e se lembra como Deus agiu. Pois é.
uma coisa que nós muitas vezes negligenciamos nas nossas orações. Quando estamos em períodos de aflição, em desespero, nos lembramos de citar nas nossas orações como esse Deus poderoso já agiu. Nós muitas vezes pedimos coisas para Deus. Deus, faça no futuro tal coisa. Mas muitas vezes nos esquecemos do que Ele já fez no passado. E precisamos lembrar desse versículo 6, o finzinho do versículo 6, os caminhos de Deus são eternos. Eles não mudam. Se Deus curou no passado, Ele pode curar no presente. E pode curar no futuro. Se Deus derrotou inimigos no passado, Ele pode derrotar inimigos no presente. E pode derrotar inimigos no futuro. As nossas orações, tomando como modelo a oração de Abacuque, deveriam ser mais recheadas dos feitos do Senhor, do guerreiro poderoso. E eu queria convidar você, mais uma vez, para orar. E para colocar diante do Senhor a sua aflição, mas se lembrando daquilo que Deus já fez na história. Vamos orar? Ah, Senhor, nós não somos os primeiros na história que andam com o Senhor. E nós queremos colocar diante do Senhor mais uma vez a nossa aflição, nossa indignação, mas nos lembrar que o Senhor é um Deus poderoso. Que o Senhor já libertou pessoas da boca do leão, das garras de ursos, de gigantes. O Senhor já libertou exércitos inteiros por meio de tochas. O Senhor já destruiu cidades por meio do fogo. Ah, Senhor, o Senhor é tão poderoso. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente se esquece disso. Quando vemos o mal ao nosso redor, nos ajuda a se lembrar, Senhor. Nos ajuda a nos lembrarmos que o Senhor é poderoso para fazer isso. Que o Senhor é poderoso para resolver qualquer situação. Que nada é difícil demais para o Senhor. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, Senhor, as pessoas que estavam ao redor dele perceberam que nada era difícil, porque o Senhor acalmou a tempestade, porque o Senhor alimentou uma multidão, porque o Senhor curou doenças incuráveis, porque o Senhor derrotou a morte e depois venceu a morte. Ah, Senhor, nós não queremos viver uma fé que vive apenas do pensamento lógico, mas uma fé que se lembra do tamanho do teu poder e dos grandes feitos que o Senhor já produziu na história. E quem é o Senhor quem luta por nós. Luta, Senhor, pelas nossas causas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, próximo trecho aqui, versículos de 8 a 12. Depois de o profeta lembrar dos feitos poderosos do Senhor, ele vai se lembrar e vai citar que esse Deus poderoso, mais do que poderoso, ele é invencível. Pense em uma coisa aqui, um exemplo bem chulo. No futebol mundial nós temos times poderosos, certo? Real Madrid, Manchester City, alguns diriam Palmeiras, outros Corinthians. Mas precisamos nos lembrar que até mesmo os times mais poderosos, eu não vou citar o Flamengo, né, porque o Flamengo não é digno de ser citado aqui, mas até mesmo os times mais poderosos, eles perdem, certo? Eles perdem, são eliminados, ficam, né, na primeira fase de alguns campeonatos importantes. Faz parte, nós estamos acostumados que até os poderosos perdem. Mas quando Abacuque está falando sobre o Deus poderoso, ele não está falando de um Deus que perde. Ele está falando de um Deus que é
invencível. E que nada pode parar esse Deus. Leia comigo aqui, versículos 8 a 12. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol, a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, pisa as nações. E nesse trecho aqui, Abacuque ele vai citar algumas coisas da criação, como rios, mares, oceanos, montes, e é por isso que ele pergunta logo no começo, é contra os rios que o Senhor está irado, Senhor? Né? É uma pergunta retórica, um tanto engraçada. É lógico que Deus não está irado contra o rio. E aí talvez você perguntasse, mas por que ele feriu o rio? Ele feriu o rio lá no Egito. Ele transformou o rio em sangue. Voltamos da viagem na Amazônia, né? Os rios são lindos, cheios de água. Imagina que tudo aquilo virasse sangue. Ia ser uma catástrofe. Mas Deus fez isso. E aí alguém pudesse perguntar, mas Deus não criou o rio, não criou a terra, por que ele está ferindo o rio? É lógico que ele não está irado contra o rio, ele está irado contra as pessoas. Mas a ideia é que a própria criação que Deus fez, ela se submete, Deus tem poder e domínio sobre toda a criação. Nada pode parar o Senhor. Um rio não pode parar o Senhor. Um mar não pode parar o Senhor. Quando o povo saiu do Egito, eles se depararam com o mar. E eles ficaram morrendo de medo. E o povo começou a dizer, era melhor que tivéssemos morrido no Egito. Era melhor ter deixado a gente lá a gente tinha comida. Por que Moisés tirou a gente daqui? E agora vai fazer a gente morrer aqui no deserto, na frente do mar? E aí Deus falou para Moisés, o que vocês estão reclamando, estão com medo? Pega seu cajado, vai lá e levanta o cajado e manda o mar se abrir. E o mar se abriu. Porque o mar não é páreo para Deus. Entende isso? O mar não é páreo para Deus. Deus não está virado com mares ou com rios, e sim com povos ímpios. Mas nada na criação pode parar o nosso Deus guerreiro, poderoso. E aí ele continua dizendo, já que andas nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. E depois... depois lá para frente ele vai citar isso de novo, mas o fato é que lá no Egito, quem veio atrás do povo de Deus, quem veio atrás de Deus? O Egito, o exército do faraó, com carros e cavaleiros de guerra. E aí o que aconteceu? Figurativamente, se houvesse um exército dos egípcios com carros e cavalos, e tivesse um exército de Deus com carros e cavalos, quem saiu vencedor? O exército de Deus. E aqui ele está falando, Deus destruiu, passou por cima de rios e de mares, com seus carros e cavaleiros e carros de guerra. O que Abacuque está relembrando aqui é que Deus, o próprio Deus, é um exército invencível. E aí, qual que era a arma de guerra de Deus? Figurativamente, flechas. Flechas que ele atirava nas nações, flechas que eles atiravam nos rios, que ele atirava nas montanhas, que ele atirava na própria terra, fazendo, por exemplo, a terra se abrir e fazer toda a família de Acã cair abismo abaixo, abismo adentro. Porque a terra, a criação, está sujeita a esse Deus poderoso e invencível. As profundezas do mar levantam e ecoam a voz de Deus. Sim, o mar se abriu e o povo passou. E depois o rio Jordão se abriu e o povo passou. Nada pode parar o Senhor. E aí no versículo 11 ele vai citar o sol e a lua. E talvez você se lembre lá em Josué, porque Josué estava marchando rumo à conquista de toda a terra prometida, e quando chegaram num determinado ponto da batalha, o dia estava caindo, e Josué disse, Senhor, a noite vai cair, a gente não vai conseguir vencer essa batalha. E aí ele pediu para o sol parar, e o sol parou, contrariando todas as leis da física moderna.
os astros estacionaram, colocaram em ponto morto, até que Josué vencesse a batalha. E aí depois as coisas voltaram ao normal. E é isso que o texto está relembrando, que a luz da flecha do Senhor, quando era atirada, até o sol e a lua param onde estão. Nem o sol e nem a lua podem deter o agir desse Deus invencível. Na indignação de Deus, ele marcha pela terra. E quem marcha é o exército vencedor. E na ira de Deus, ele pisa as nações. Ou seja, nenhuma nação pode parar o Senhor. Deus venceu muitas nações no Antigo Testamento. Começou com os egípcios, derrotou Amon, derrotou Bazã, derrotou Midian, derrotou Edom, derrotou os filisteus, derrotou os assírios, que tentaram invadir Judá, talvez na época do profeta Abacuque. Cercaram Judá, porque já tinham destruído o reino do norte, cercaram Judá com centenas de milhares de soldados, se eu não me engano 160 mil soldados, e deram um recado, diga ao rei aí, se eu não me engano Ezequias, nós vamos invadir isso daí, não vamos deixar nada, não vai sobrar nada, vamos matar todo mundo. E aí o profeta e o rei oraram a Deus, e naquela noite, todos aqueles soldados morreram. Nenhuma nação é páreo para o Senhor. E é isso que o profeta está relembrando na sua oração. Eu estou em aflição, vai vir um povo ímpio contra a nossa nação, nós merecemos, mas esse povo é pior que a gente. Mas o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão invencível. E nós, hoje aqui no século 21, estamos com medo. Estamos com medo da morte, estamos com medo do pecado, estamos com medo do diabo, estamos com medo do mundo. Será que nós podemos vencer alguma dessas coisas? Não. Mas será que alguma dessas coisas pode vencer o nosso Deus? Não. E muitas vezes na nossa oração, a gente está lutando contra coisas deste mundo, desta vida, dessas coisas que nos rodeiam, mas nós esquecemos que até os piores adversários não podem vencer o nosso Deus. Você acha que a morte pode vencer Deus? Não pôde vencer, Jesus venceu a morte. Você acha que o pecado pode vencer? Não, porque pessoas vão para o céu, apesar dos seus pecados. Você acha que o diabo pode vencer a Deus? Ah, não. Tem gente, que acha que o mundo é um grande octógono, onde Deus e o diabo estão lutando para ver quem no final vai ser vencedor. Isso é uma bobagem. O diabo não pode vencer Deus. Nunca pôde e nunca poderá. Você acha que esse sistema mundial pode vencer Deus? Será que as pautas minoritárias que estão aí crescendo e crescendo e crescendo, será que a bandidagem pode? Será que a bagunça do carnaval pode vencer a Deus? Não, não pode. Nada pode vencer a Deus. Mas quando nós oramos como se essas coisas todas estivessem em luta com Deus. E nós nos esquecemos que essas coisas todas já foram derrotadas por Deus, já foram derrotadas por Jesus, mas nós ainda não desfrutamos da vitória completa e definitiva. Mas na nossa oração a gente precisa incluir a vitória, precisa incluir a invencibilidade de Deus. E é isso que acontece dos versículos de 13 a 15. E nós já vamos orar de novo, tá bom? Mas eu vou primeiro avançar aqui do 13 ao 15. Porque depois de ele falar de um Deus invencível, do 13 ao 15 ele vai falar de um Deus que venceu. Ele não só é invencível, como de fato ele venceu. E olha o que está escrito no 13: tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido,
Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Versículo 15, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. E aqui ele vai descrever essa vitória final, essa vitória triunfante desse Deus guerreiro. É a vitória do Deus guerreiro, do poderoso Deus guerreiro. Ao se lembrar, em primeiro lugar, do porquê ele sai para a batalha. Ele sai para a batalha para salvar o teu povo. E isso sempre foi assim. Deus, ele não fica destruindo nações só porque ele gosta de destruir nações. Ele destrói as nações para proteger o seu povo. Foi assim no Egito, foi assim em todo o caminho de conquista da terra prometida. E vai ser sempre assim. Deus sempre vai guerrear a batalha do seu povo. Por isso ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Porque as batalhas do povo de Deus nunca foram travadas de fato pelo povo de Deus, mas sim pelo Deus do povo. Sempre foi assim. E a descrição da vitória vem por meio do ferir o seu chefe, o chefe dos inimigos, transpassar a cabeça do inimigo. E aqui ele está descrevendo, no fim, no versículo 15, que ele marcha sobre a massa das águas. Mais uma vez, o marchar, como o exército vitorioso, que sai da batalha marchando e triunfante, porque saiu como vencedor. Tem um detalhe aqui, no versículo 13, diz que ele sai para salvar o teu povo, para salvar o ungido. E aqui nós vamos lembrar do paralelismo que é tão característico das poesias hebraicas, ou seja, uma linha explica e confirma de baixo, ou seja, quem é esse ungido? O ungido é de fato o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que naquela época era o povo de Israel, naquela época mais precisamente era a nação de Judá, que era composta por Judá e Benjamim, mas que hoje o povo de Deus é quem crê no Senhor Jesus. Todo aquele que foi salvo, redimido pelo sangue de Jesus, esse compõe o povo de Deus. E aí a pergunta é, você tem dúvida se você faz parte do povo de Deus? É por meio de Cristo que nós fazemos parte do povo de Deus. Não por meio de sacrifícios, nem por meio de cumprimento de regras, mas sim por meio da fé. E no fim, você tem dúvida de quem sairá vencedor dessa batalha? Da batalha que nós travamos hoje? Espero que você não tenha dúvida. Se você tiver dúvida, vá ao livro de Apocalipse, leia o livro de Apocalipse e você não terá dúvida que no final o Senhor Jesus e o seu povo sairá vencedor de todas as batalhas. Mas até lá, o inimigo está por aí. E era isso que Abacuque estava vivendo. Abacuque estava num tempo em que ele já via a vitória do Senhor sobre os caldeus, mas ele ainda nem tinha sido dominado pelos caldeus. E é nesse momento aqui que eu quero que você perceba essa tensão, e essa tensão é perceptível na oração de Abacuque, ok? Ele está aqui com seu povo em desgraça, merecendo ser punido, e Deus agora disse, vai vir um povo pior que vai dominar vocês, mas Deus também disse para ele, eu vou vencer esse povo. Mas Abacuque está aqui ainda, o inimigo nem chegou. Muitas vezes essa é a história da nossa vida, nós estamos aqui, nós sabemos que as coisas estão piorando, que vai surgir um inimigo, o grande inimigo de Deus, o anticristo que vai vir contra o povo de Deus, mas nós ainda não recebemos o anticristo. Posso pegar aqui o outro. Nós ainda não ouvimos o anticristo, nós não vimos um povo inimigo sobre o povo de Deus, mas nós já sabemos que Deus vai destruir esse inimigo. E essa é a tensão da oração de Abacuque, saber que Deus é um Deus poderoso, um Deus invencível, um Deus vitorioso, mas você ainda não passou pela luta final. E é sobre isso que eu queria orar com vocês, mais uma vez. Que você colocasse diante do Senhor a sua aflição nessa perspectiva, sabendo que, mesmo que
sabendo que mesmo que você esteja lutando contra uma doença, mesmo que aparentemente a doença te vença, o Senhor vai vencer a doença. Sabendo que se você está chegando perto da morte, mesmo que a morte te vença, o Senhor vai vencer a morte. Sabendo que mesmo que a perseguição contra os cristãos venha para o Brasil, Deus vai vencer aqueles que o perseguem. E por isso é motivo de grande alegria fazer parte do povo de Deus. Difícil essa oração? É muito difícil. Mas foi assim que Abacuque orou, e é assim que nós precisamos aprender a orar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus invencível, um Deus vitorioso. O Senhor já provou isso tantas vezes no decorrer da história. Mas nós queremos colocar a nossa aflição diante do Senhor. Ao ver o mal crescendo ao nosso redor, e sabendo que as coisas estão piorando, e parece que vão piorar bastante, parece que vão piorar muito, muito mesmo. E isso nos causa medo, Senhor. Mas nós queremos recorrer à lembrança de quem o Senhor é. De que o Senhor é vitorioso, já venceu a morte, o pecado, o diabo, o mundo. Que nada é páreo para o Senhor. E que mesmo que essas coisas que nos rodeiam aparentemente nos vençam, no final o Senhor é vitorioso. E nós contigo. Por meio de Jesus Cristo, que nos salvou, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo e que venceu o mundo. Queremos nos lembrar da tua palavra que diz que para que o Pai não tirasse a tua igreja do mundo, mas que apenas a fortalecesse no meio da aflição. Senhor, queremos confiar na vitória final. Mesmo que a gente ainda não veja o inimigo chegando, sabemos que o inimigo está chegando, mas sabemos o fim do inimigo e sabemos o nosso final também. Senhor, fortalece a nossa fé. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E aí vamos chegando ao final da oração, e talvez o trecho mais conhecido de Abacuque. Abacuque tem alguns trechos bastante conhecidos e importantes, mas o trecho final, versículos de 16 a 19, talvez os mais conhecidos e importantes. Porque no final de tudo isso, depois de lembrar de tudo isso, ele vai dizer, versículo 16: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus fortaleza. Ele nos dá pés, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Aqui é uma mudança drástica na oração, porque ele estava falando até agora de Deus, até que chega no versículo 16, ele diz assim: e o meu íntimo se comoveu, e os meus joelhos, e os meus lábios, e a podridão entrou nos meus ossos. E agora o profeta de fato está falando sobre ele mesmo, ele se torna o sujeito principal da oração, e agora ele vai falar sobre si, porque a oração envolve a gente. A oração não é apenas relembrar os feitos de Deus, mas sim se colocar diante de Deus, colocar as suas aflições, os seus medos,
os seus temores, e é por isso que ele cita palavras como comoção, tremor, podridão, vacilo. Ele está experimentando repercussões internas e externas no seu corpo. O seu corpo treme, o seu corpo tem medo. O seu corpo está se desfazendo. Essa é a ideia da podridão dos ossos. O corpo dele estava se desfazendo por dentro. Sabe por quê? Porque um povo ímpio estava vindo sobre a nação de Deus. E qual é a atitude? A emoção dele está errada? Não, a emoção dele não está errada. Porque ele está tratando da santidade de Deus, da justiça de Deus, do povo de Deus. O povo de Deus não é um povo gelado, que não sente emoções. Ouçam isso, irmãos. O povo de Deus tem emoções reais, verdadeiras, que mexem com o nosso corpo. Só que essas emoções, elas devem estar alinhadas aos propósitos de Deus. Deus fica irado? Sim, fica irado. Jesus ficou irado? Sim, ficou irado. Pegou o chicote e tirou todo mundo que estava fazendo mau uso da casa de Deus. Contra as coisas do Senhor, nossas emoções devem se mover. Os nossos sofrimentos são reais? Se diante do Senhor, sim, são reais. Mas qual é a atitude que ele toma? Apesar dessas emoções, veja a atitude dele. No meio do versículo 16: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. É interessante, no finzinho do versículo 2, vá até o último versículo do capítulo 2, versículo 20, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ninguém pode falar nada diante de Deus. Deus tem a palavra final, e isso se chama soberania. Deus havia decretado que os caldeus invadiriam Judá. Como o profeta deve se comportar diante disso? Em silêncio. Porque se Deus decretou, Deus vai fazer. E aí eu me lembrei de uma história que aconteceu no Antigo Testamento, no livro de Jonas. Porque o livro de Jonas foi enviado para Nínive. Depois de toda aquela bagunça que você já conhece, Jonas vai até Nínive e diz: em 40 dias Deus destruirá essa nação, essa cidade. E aí no final do livro, Jonas está como? Sentado no morrinho lá de frente para a cidade, em silêncio, olhando para ver se Deus ia destruir mesmo. Só que ele não percebeu que no meio do caminho o povo se arrependeu e aí Deus não ia mais destruir. Aí o profeta não esperou mais em silêncio e começou a tagarelar. Mas aqui Abacuque faz diferente. Ele coloca na sua oração: agora eu vou esperar em silêncio tudo que Deus prometeu que vai cumprir. Eu não vou ficar mais debatendo. Lembra que no começo do livro dele ele estava esbravejando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Agora ele aquietou-se. Ele entendeu. Ele recebeu a palavra do Senhor e ele aceitou a palavra do Senhor. E agora ele diz: Senhor, tá bom, o Senhor vai fazer desse jeito? Tá bom, eu vou ficar quietinho e vou esperar. Muitas vezes a gente não quer esperar o agir de Deus e o jeito de Deus, mas o profeta aceitou o jeito de Deus. Aceitou. E confiava que Deus depois ia destruir os caldeus. Viria aflição sobre o povo que nos ataca. Mas o que cabia ao profeta? Silêncio, esperar, confiar na destruição dos inimigos. Apesar de ele aceitar e crer, o coração estava difícil. Ele estava se desfazendo, ele estava se moendo, mas ele estava em silêncio, confiando. E como você sabe que ele estava confiando? Por causa do versículo 17 e 18. Porque ainda assim, ainda que os babilônios, os caldeus invadissem Judá, e a figueira não florescesse mais,
Primeiro a figueira dá flor e depois dá fruto. Ainda que não houvesse o fruto da videira, ainda que não tivesse azeitona, que eles pudessem colher e transformar em azeite, ainda que não houvesse mantimento nenhum. Isso ia acontecer? Sim, ia acontecer. Isso aconteceu? Sim, de fato aconteceu. Isso aconteceu só porque os babilônios entraram? Não. Isso aconteceu porque o povo abandonou o Senhor. Se nós voltarmos lá para Deuteronômio, em Deuteronômio capítulo 28, Deus diz assim: abençoado será o povo se cumprir a lei, e tais bênçãos acontecerão, tem um monte de bênçãos. Mas se o povo se desviar de mim, tais maldições acontecerão. E se você procurar lá, você vai achar: inimigos invadirão a sua terra, não haverá mais plantação, não haverá mais criação de animal, não vai haver nada, o seu cesto vai estar furado, as mães vão comer os filhos. Essa descrição aqui, por mais bela que pareça, na verdade é apenas o cumprimento da lei que Deus tinha dado para o seu povo. E o acontecer de um povo inimigo invadir e tirar todo o povo da terra prometida, nada mais é do que o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. O profeta está gemendo, ele está triste porque está vendo acontecer na frente dos seus olhos todas as maldições prescritas contra o seu povo. Imaginem que em algum momento o Brasil para de produzir alimentos. Imagina que as plantações todas são destruídas, que não há mais manga nas mangueiras, que não há mais jaca nas jaqueiras, que não há mais plantação de milho, nem de soja, nem de arroz, as laranjas apodreceram, não tem mais comida, a criação dos animais já não existe mais, já não tem mais galinha, não tem mais ovo, não tem mais leite, não tem mais queijo, não tem mais carne no açougue. As pessoas estão morrendo de fome. As pessoas que estão morrendo de fome são seus conhecidos e seus familiares. O profeta Abacuque está vendo isso diante dele. Pior que isso é saber que tudo isso está acontecendo porque o seu povo, os seus parentes, o seu sangue desistiu de andar com o Senhor. Versículo 18. Talvez as palavras mais importantes de toda essa oração. E eu espero que esteja nas nossas orações. Mesmo assim. É assim que começa o versículo 18 na sua Bíblia? Olha aí. Mesmo assim. Mesmo assim o quê? Mesmo que tudo isso aconteça, que tudo isso se torne realidade na sua vida, que tudo isso se torne realidade na minha vida, que tudo isso tenha se tornado realidade na vida de Abacuque. Ele queria justiça, ele queria ver a santidade de Deus, ele queria zelar pela santidade de Deus, ele estava lutando para que a lei de Moisés fosse cumprida, ele queria que a nação dele, que os familiares dele, que as tribos fossem prósperas, fossem saudáveis, que eles pudessem desfrutar da eternidade na terra prometida. O profeta estava lutando por isso. Mas ele diz: mesmo assim, mesmo que toda essa catástrofe venha sobre a minha vida, sobre a vida da minha nação, do meu povo, o que ele diz depois? Eu me alegro no Senhor. E exulto, e grito, e pulo de alegria no Deus da minha salvação. O que nós precisamos aprender com a oração do profeta Abacuque é que Deus é poderoso
Deus é invencível, que nada é páreo para Deus e que Ele é vitorioso, sempre foi, sempre será, mas que ainda assim haverá aflição para o seu povo. E que no meio da aflição, nada pode roubar a nossa alegria em Deus. Mesmo assim, e assim como a gente começou a oração, até quando nós precisamos terminar as nossas orações com o mesmo assim? Senhor, cura minha mãe que está doente. Mesmo assim, mesmo que ela morra, eu me alegro no Senhor. Senhor, não deixa eu perder o emprego, por favor, até quando eu vou ficar nessa luta? Mas, Senhor, mesmo assim, mesmo que o Senhor me tirar esse emprego, eu faço parte do seu povo e eu estou feliz da vida. Mesmo que na minha igreja um monte de gente se desvie, mesmo que as igrejas evangélicas se tornem hereges, mesmo assim, Senhor, o Senhor conquistou a minha salvação e eu dou pulo de alegria por causa disso. Mesmo se eu passar fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, eu estou feliz, porque nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Já ouviram falar dessa expressão? Sim, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Na segunda resposta de Deus, Deus fala para Abacuque: o justo viverá pela fé. E aí aqui no fim da sua oração, parece que é isso que Abacuque entendeu, que aquele que é do povo de Deus, aquele que foi justificado, vai viver pela fé nas promessas de Deus e não pelas circunstâncias. Mesmo assim, mesmo que tudo vá de mal a pior, nós temos um Deus, e o nosso Deus nos tem. Para finalizar, ele diz: o Senhor Deus. Durante todo o livro ele falou sobre Deus, ou falou sobre o Senhor, agora ele junta os dois. O Senhor Deus é a minha fortaleza, é um lugar de esconderijo, é um lugar de batalha, é um lugar de proteção, e Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. É muito interessante porque esse trecho aqui, essa última frase sobre os pés das costas, ela não é invenção de Abacuque, é a invenção de Davi. Lá no Salmo 18, Davi falou exatamente essas palavras. Em que contexto? Davi lutou contra muitos inimigos e Deus o fez vencedor sobre todos, a começar Golias, a terminar por Saul e a por todos os outros inimigos que passaram pela vida de Davi. Davi, no fim da sua vida, escreve um lindo poema, um salmo, que está registrado no Salmo 18. E lá, num determinado momento, ele fala que Deus, o Senhor Deus, deu a ele os pés como os das corças, a ligeireza das corças. E a corça é aquele animalzinho bonitinho que dá uns pulinhos, e quando o bicho vem pegar, ele pula assim, escapa das abocanhadas dos seus adversários. E foi assim a vida de Davi. Davi teve que sair pulando com a ligeireza das corças durante toda a sua vida, para escapar de todos os inimigos, e no final saiu vencedor. E é isso que agora Abacuque relembra. Mesmo assim, mesmo que venha toda essa desgraça, Deus me deu os pés das costas, eu consigo pular com agilidade e fugir de todos esses empecilhos, de todas essas circunstâncias, porque o Senhor é o meu Deus, e o Senhor me protege, e no final eu vou sair vencedor. Essa não é uma pregação triunfalista. Eu não estou prometendo para nenhum de vocês que tudo aquilo de ruim que está acontecendo na sua vida acabará. Mas eu quero que você saiba, como Abacuque sabia, que ainda que esse mal está acontecendo sobre a sua vida, aparentemente vença, no final
você é vencedor junto com Cristo. Porque o justo vive pela fé, não pela circunstância. Ainda que a circunstância seja morte, seja câncer, seja desemprego, seja fome, seja invalidez. O justo vive pela fé. E ainda que morra, aquele que crê em mim, diz Jesus, viverá. Quais são os desafios para nós ao final desta oração? Em primeiro lugar, que você recorra a Deus em oração. Sempre, sempre. Sempre que estiver no momento de aflição, no momento de dificuldade, as dificuldades fazem parte da nossa vida. No mundo vocês terão aflição, foram as palavras de Jesus. Recorra a Deus em oração. Diga para Deus até quando, e reconheça de Deus, mesmo assim, eu confio no Senhor. Lembre-se sempre do poder de Deus, da invencibilidade de Deus, das vitórias de Deus. Coloque isso nas suas orações, porque isso faz parte do caráter de Deus, isso faz parte da história de Deus, isso faz parte da história do povo de Deus. E nós precisamos aprender a orar baseado nas vitórias que Deus já teve, porque aquilo que você está passando por hoje não é novidade para Deus, é novidade para você, mas para Deus e para a história do povo de Deus não é. Lembre-se das vitórias de Deus. Creia que Ele é invencível. Muitas vezes nós, como povo de Deus, andamos atemorizados demais por coisas que Deus já venceu, e já disse que nós vencemos também. Deus é invencível, nada pega Deus de surpresa. E por último, viva pela fé, pois o justo viverá pela fé. Coloque sempre na sua mente as promessas de Deus, as promessas que Deus tem para você como crente hoje, como filho de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que pode vencer o pecado, aquele que já venceu a morte, aquele que já está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós vivemos pela fé de que ainda que o mundo vá de mal a pior, nós ressuscitaremos com Cristo, e nós viveremos para sempre com Deus. Ainda que o ímpio pareça prosperar mais, ainda que a agenda dos ímpios pareça estar mais acelerada do que a agenda da igreja, o povo de Deus é vencedor e estará no banquete com o noivo no final. No final, como diz o ditado, quem ri por último ri melhor. Parece que Abacuque aprendeu essa lição. Ele entendeu que no final Deus era o vencedor. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você se colocasse de pé para que a gente faça a nossa última oração e que você saia daqui lembrando-se que um crente confiante passa por quaisquer circunstâncias. E ore comigo, assim como você orou durante toda a pregação. Ore mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oração de Abacuque, por esse cântico maravilhoso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver pela fé nas Tuas promessas, pela fé na Tua palavra, pela fé na obra de Cristo Jesus que nos salvou, pela fé na obra do Espírito Santo, na obra que o Espírito Santo está realizando e ainda terminará de realizar nas nossas vidas. Senhor, as aflições por conta das circunstâncias que nos rodeiam são muitas vezes nós gememos, nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos nos desfazendo por dentro, mas queremos dizer que ainda assim, ainda que tudo vá de mal a pior, que o cenário da nossa vida seja uma catástrofe total, mesmo assim, nós nos alegraremos no Senhor, porque a fonte da nossa alegria não são as coisas, a fonte da nossa alegria não é este mundo, a fonte da nossa alegria não são os relacionamentos com as pessoas que nos rodeiam, a fonte da nossa alegria não é o dinheiro, não é o emprego, não é a nossa saúde, a fonte da nossa alegria é
é o Senhor. A fonte da nossa alegria é a salvação que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz. A fonte da nossa alegria não é passageira. A fonte da nossa alegria é eterna. Ainda que as coisas estejam muito, muito, muito ruins, mesmo assim, nos ajuda a nos lembrar, Senhor, que o Senhor nos salvou. Coloca um sorriso nos nossos lábios, Senhor. Nos dá a ligeireza das costas para saltitar em meio aos desafios, dificuldades, problemas e exultar no nosso Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.